você pensar quem te deu o fôlego de vida, quem te deu mais uma vez uma chance de viver mais um dia, né? É o Senhor. Em cada detalhe, né? Numa flor, numa planta, a gente vê, né? Porque ali tem vida, ali há vida. Então, em tudo nós vemos o Senhor Jesus. É tudo Ele, amém? Direitando as veredas, cada vez mais diminuir. O que importa é que ele cresça e dentro do meu prazer estar. Eu não sou digno de desatar suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá.
Alguém aqui gostaria de trazer uma palavra para a igreja? Alguém aqui gostaria de dar um testemunho? A gente sempre reforça que testemunho é muito bom ouvir, porque fortalece, né, a nossa fé, fortalece a vida dos irmãos que estão aqui, né? E é tão bom quando a gente ouve o que Deus fez, o que Deus faz, né, na vida do nosso irmão. Então, se você sentir o desejo de dizer, pode vir, irmãzinha. Não precisa ter vergonha, não. Todos aqui somos iguais diante do Senhor. A paz, igreja. Há uns meses atrás, a minha sobrinha recebeu uma notícia que ela estava com câncer de mama. E foi assim, já estava muito agressivo. Ela teve até medo de morrer. Aí eu pedi à igreja e nós entramos em oração. Para a honra e glória de Deus, ela fez a cirurgia, ela está bem. Ela vai fazer o implante do seio, mas vai até viajar de férias. Olha que Deus é tão maravilhoso, porque, olha, é Deus o negócio mesmo. É Deus na vida dela. Eu agradeço à igreja pelas orações. E assim, a gente tem que perseverar em oração sempre. Porque tem muita gente precisando da gente também. Obrigada. Glória a Deus. Você pode aplaudir? Tem alguém aqui que aniversariou essa semana? Não? Queridos, nós iremos agora nesse momento cantar o hino do cantor cristão. Agora eu não lembro o número. 295. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Tem um casal que veio aqui na quinta-feira, né, no culto de oração. Gostaria que vocês se colocassem de pé para que a igreja conheça. É a Marcela e o Tiago. Igreja, como é que a gente vai receber os nossos queridos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. Podeis aceitar. A palavra do Senhor diz também que nós devemos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas até o altar do Senhor. Porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor supre todas as nossas dificuldades. É Ele que está no controle das coisas. É Ele que nos dá tudo o que precisamos. Então, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, deposite aqui nesse momento no gasofilácio, enquanto estivermos cantando o hino 295 do cantor cristão. Tá bom? E trazer com alegria, porque o Senhor tem sustentado a sua casa, o Senhor tem sustentado a sua vida. Então, traga um pouquinho daquilo que Ele te deu, né? Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar. Resolução.
Convidar aqui o pastor Ed. E para essa oração, eu vou pedir para o nosso irmão José Alves viesse aqui à frente. Nós vamos orar junto com eles. Desculpa, gente. Hoje não olha como é que é o costume, né? Tá sempre o pastor Ed. Hoje nós temos um pregador diferente. Então venha, Dodô, para cá. É um professor de escola bíblica, que prega assim, Deus vai abençoar muito. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, agradecemos por esse dia, Pai. Nós te apresentamos teu filho querido, amado, meu Pai. Que o Senhor seja revestido do teu santo poder, meu Deus, para abençoar a tua igreja, meu Pai. Pai querido, Deus amado, toda qualquer instrução que tiver, meu Deus, seja destruída no teu santo poder, meu Pai. Pai querido, abra meu entendimento, o entendimento dos meus irmãos, para que eu possa receber, meu Deus, da tua graça, da tua palavra, meu Deus, para ser derramada hoje, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor já colocou no coração do nosso irmão, meu Deus, que o Senhor abençoe ele e a família dele, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Desde já nós agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, igreja. Amém. Gostei do trocadilho, hein? Pregador Dodô. É nome de artista? Era. Então, é isso aqui que você passou, Maior, há um mês atrás. É isso mesmo. Irmãos, convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Êxodo,
dicção muito boa, tá bom, irmãos? Então eu vou falar devagarzinho para não sair tudo embolado. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele, e no meio do fogo, dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou a voz de Deus e respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o topo do monte, e Moisés subiu. O Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não rompa os limites para ver o Senhor, senão muitos deles pereçam, somente até aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, para louvar e agradecer teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, peço pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar falando, Senhor, aos nossos ouvidos essa noite, Senhor, meu Deus, através da sua palavra. É o que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Dá um medinho, né, irmãos? Está aqui em cima. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Os irmãos podem se sentar, tá bom? Depois dessa palavra aqui, o Ed vai falar assim pra mim: amostradinho. Você vai ver mais vezes. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto, mano. Amostradinho. Né? Essa palavra, irmãos, a gente vai falar sobre medo. Vou dar uma breve introdução aqui no livro de Moisés. Eu creio que a maioria do pessoal aqui já conhece a história de Moisés, né? Mas eu vou dar uma refrescada, entendeu? Na memória. Moisés, ele foi escolhido para ser o libertador, né? Do povo hebreu que estava escravizado no Egito, né? E naquela época, o faraó, ele falou assim, irmãos, ele falou assim, pessoal, vamos matar todos os hebreus que nascerem meninos, porque os hebreus estão ficando muito populosos, né? E eles estavam com medo de uma rebelião, né? Então ele deu um decreto, né? Para que matasse todos os hebreus que nascessem meninos, né? E a mãe de Moisés colocou ele no rio, né? Essa história eu acho que todos conhecem. Colocou ele no rio, né? A filha do faraó achou ele no rio, salvou ele, deu o nome de Moisés, né? E Moisés nasceu como príncipe, né? No príncipe do Egito, né? E ele cresceu, ele já sabia que ele não era egípcio, né? Ele cresceu e tudo mais. Em determinada situação na vida de Moisés, ele viu um soldado egípcio batendo em um parente dele, uma pessoa da sua família. E sem pensar duas vezes ele matou o soldado. Entendeu? O homem mais manso da terra matou o soldado. E ele escondeu o corpo, né? Mas já tinham visto, né? No outro dia falaram: você que matou o egípcio e tal. E nisso o faraó descobriu, né? O faraó descobriu e falou assim, e como ele não era um egípcio, né? Falou assim: Moisés vai ser condenado. E Moisés fugiu, né? Para a terra de Midian. Chegando lá, Moisés conheceu sua esposa, casou, teve filhos e tal. Mas Moisés não tinha ouvido ainda a voz de Deus. Quando a primeira vez que Moisés ouviu a voz de Deus, ele estava procurando uma ovelha que tinha se desgarrado. E ele olhou assim e viu aquela sarça, né? Aquela sarça ardente, em chamas, né? Falando: Moisés espontaneamente respondeu: eis-me aqui. Tirou a sandália dos seus pés
E Deus falou assim para Moisés, naquela sarça ardente, em chamas, falou assim, Moisés, tem uma missão para você. Você vai ter que voltar lá para o Egito, você vai libertar o povo. Ah, mas Moisés falou assim, oh Deus, mas eu não sei falar direito. Mas se eu voltar lá no Egito, eles vão me matar. Eles não vão acreditar no que eu falo. Foi o que Moisés falou para Deus, né? Por que ele falou isso aí? Ele tinha medo. Se ele voltar no Egito, os caras vão matar ele. Porque ele estava jurado de morte lá. Mas Deus falou, você não sabe falar, mas Arão vai falar por você. Você está jurado de morte no Egito, mas quem queria te matar já não está mais na terra. Se precisar de algum sinal, você ora e eu vou lhe mostrar os sinais. Então não tinha desculpa, né? Mas era o medo, né? Como a gente sempre tem. E muitas das vezes, né, a gente tem medo do que os outros vão pensar, de fazer alguma coisa, de se expressar, medo de se decepcionar. Igual no jeito que eu estou aqui, eu estou com medo, mas eu vim, né? E Moisés, apesar de tudo, ele buscava ter intimidade com Deus. Quando eu era da Assembleia, tinha assim o costume, né, na escola bíblica, assim, de perguntar se você se identifica com algum profeta assim, da Bíblia, se você. Tipo assim, né, você pode dizer assim, se fosse para escolher um profeta da Bíblia, quem você queria ser? Eu sempre falava, né, que você queria ser Moisés, né, se tivesse essa oportunidade, né? Porque eu acho assim que dessa terra ninguém teve assim tanta intimidade com Deus como Moisés teve. Moisés teve tanta intimidade com Deus que ele falou assim, Deus, eu quero ver essa face, eu quero ver essa glória. E Deus falou assim, Moisés, quem vê a minha glória não vai sobreviver. Mas eu vou te colocar no meio de uma fenda, duas pedras assim, vou te cobrir com a minha mão e você vai me ver de longe, passando de costas. Eu não sei a visão dele, entendeu? Mas deveria ter sido um privilégio poder ver Deus pelas costas. Porque imagina assim que ele viu de muito longe assim, né? E talvez viu alguma coisinha assim de muito longe, mas eu acho que já é um privilégio a pessoa poder contemplar isso, né? E essa foi a história de Moisés, né? E ele voltou, né, para o Egito, libertou o povo, o pessoal, acho que todos já sabem, né, das 10 pragas, tirou o povo, abriu o mar e tal. E durante a caminhada de Moisés no deserto, Deus queria falar com o povo. E eu vou até pedir para o William colocar aqui uma imagem que eu mandei para ele. Deus queria falar com o povo, né, para entregar as leis. Só que o povo, pensa no povo rebelde. O povo era muito rebelde, parecia que Deus fez um milagre hoje e amanhã ele já não lembrava mais. Era mais ou menos assim naquela época, né? E era muito desobediente também. Deus falou assim, Moisés, santifique o seu povo, daqui 3 dias eu quero falar com eles no monte. Só que eu imagino né, que o povo não se santificou, né? Para Deus aparecer do jeito que ele apareceu, né? Apaga essas luzes aqui da frente, só o pessoal. Irmãos, nessa imagem que eu coloquei aqui é sobre como Deus apareceu para falar com o povo no Monte Sinai. Essa aqui é uma ilustração que eu fiz no chat GPT, tá bom? Mas é uma ilustração assim, mais ou menos como descreve na Bíblia. Vocês teriam coragem de subir? Melhor não, né? Melhor não, né? Eu vou ler uma passagem aqui da Bíblia e os irmãos não precisam ler, tá bom? Que fica em Êxodo 20, 18. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe
E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Isso foi o que o povo falou para Moisés quando viu isso aqui, ó. Essa cena, pode acender a luz, por favor. Segura aí que o filho é teu, né? Segura aí que o filho é teu. É mais ou menos desse jeito. Nessa forma aqui que eu estou mostrando para os irmãos, esse é um monte físico. Né? Hoje eu não vou falar do monte físico, um monte palpável, assim, que a gente pode enxergar ele, assim, do mesmo jeito que vocês estão vendo na foto. Né? Agora eu vou pedir pro Will colocar em Hebreus 12. Hebreus 12, 18. Vou ler, tá? Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras dos pais, a ouviram, pediram que não falasse mais, porque não podia suportar o que lhe mandava. Se um animal tocar ao monte, será apedrejado ou passado o dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Imagina como era a visão, né? O cara que tem intimidade com Deus falar isso aí, né? Mas chegaste junto ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, e o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, irmãos, essa manhã eu quero dizer assim, que a gente não vai precisar subir num monte palpável, num monte físico, porque a gente tem Jesus hoje. A gente vai subir no monte Sião e não mais no monte Sinai, fumegante em fogo, todo assombroso, cheio de raio, de trovão, de fogo. Mas olhando simbologicamente, uma metáfora, esse monte assustador pode se referir a vários exemplos que a gente tem hoje em dia. Exemplos de vida, assim, situações da nossa vida que pode ser, pra gente pode ser aterrorizante. Hoje pra mim é uma situação. Hoje pra mim o meu monte assustador talvez seja estar aqui em cima. O que te faz dizer assim: Moisés, subi em meu lugar? Moisés, fale em meu lugar. No meu caso, eu poderia ter falado assim: Pastor Ed, vai lá e prega no meu lugar. Pastor Ed, suba lá no altar, prega no meu lugar. Porque é uma situação que para mim é aterrorizante. É aterrorizante eu chegar aqui embaixo, aqui, ó, e olhar aqui de cima e ver a pessoa assim gesticulando, a pessoa falando, todo mundo escutando. Para mim, esse é o meu monte. É o meu monte assustador. Mas para outras pessoas pode ser outra coisa. Para outras pessoas pode ser um medo de louvar. Talvez esse seja um monte assustador dessa pessoa. Para outra pessoa pode ser o medo de pedir perdão. A pessoa, o ego dela pode ser um monte que ela precisa atravessar. E como eu falei, hoje em dia a gente não precisa mais atravessar esse monte físico, esse monte palpável, porque a gente tem Jesus que faz essa intermediação com Deus. Mas a gente precisa crer nele, lançar um fardo sobre ele. O Monte Sinai, que estava aceso em chamas, igual na foto que eu mostrei, não é um trocadilho com o antigo nome da igreja, pelo amor de Deus. Mas o Monte Sinai, terrível e assustador, que a gente viu aqui na imagem, é o medo
que faz a gente paralisar. É o medo que faz a gente falar assim: Jennifer, prega aqui no meu lugar. Igual eu já fiz. Ed, prega aqui no meu lugar. Fulano, fala com não sei quem pra mim, pra ver se me perdoa. Fulano, canta uma música ali, eu que tenho no meu coração essa música lá, mas eu prefiro que você cante essa música. Talvez essa seja essa situação que eu estou dizendo. Mas hoje a gente tem um Monte Sião, que é a confiança que liberta a gente. Amém? E nessa vida, irmão, sentir medo é absolutamente normal. O pastor Ed falou há poucos minutos atrás na MD que Jesus sentiu medo. Jesus, ele pode dizer tudo sobre a gente, porque ele passou por tudo que a gente passou. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve medo, ele teve cansaço, ele teve momentos de angústia, momentos de felicidade. A angústia de Jesus foi tanta, quando estava chegando a hora dele, que ele falou assim: eu estou numa angústia mortal. Ele falou isso, entendeu? Então ele pode nos julgar, porque ele passou por tudo que a gente passou, que a gente passa. E a gente pode levar o nosso fardo a Jesus, porque a gente não vai subir nesse monte, a gente vai subir no Monte Sião juntamente com Jesus. E se a gente tiver que atravessar uma situação, uma adversidade assim muito grande, que a gente fala assim: meu Deus, eu não consigo, Jesus vai atravessar com a gente. Amém? E essa foi uma situação assim que Moisés passou como o povo, entendeu? É lógico que a gente não pode se comparar de forma física, porque eu também não subiria nesse monte. A gente não tá, Deus falou: não suba, quem subir vai morrer. Mas a gente pode levar isso em consideração numa situação que a gente fazer uma metáfora e entender que esse monte assustador, que a gente fala assim: eu não vou subir, que a gente fala: Moisés, suba em meu lugar, pode ser uma situação de vida, uma situação de hoje em dia. E aconteceu que Moisés subiu no monte, mesmo com medo. A gente viu aqui na Bíblia, fala que Moisés estava tremendo de medo. Moisés subiu no monte, Deus entregou as leis, entregou os mandamentos, tudo certo. Seguiu a caminhada no deserto e Moisés morreu. Moisés morreu sem acessar a terra prometida, né? Porque Deus pediu para ele falar com a rocha, que a rocha ia sair água para saciar a sede do povo. E Moisés estava muito bravo, né? Deu uma cacetada na pedra, aí a pedra quebrou a pedra. Aí Deus falou que não era para ele ter feito isso, né? Que era para ele ter santificado Deus no meio do povo, que era para ele falar com a pedra e tal. E acho que os irmãos já conhecem, é por isso que eu estou falando muito resumidamente. E por conta disso, Moisés não entrou na terra prometida, mas viu de longe. Deus prometeu que ele ia ver a terra, mas de longe, não ia entrar. E Moisés faleceu, Moisés morreu. E ele deixou Josué preparado para ser o sucessor dele, né? Só que, o que aconteceu? Josué sentiu medo também. Por quê? Porque o medo é humano. A gente sente medo. O medo, a gente já nasce com isso. E é difícil a gente superar isso, né? Mas o que Deus falou para Josué? Josué 1:9, se puder colocar aí, por favor. Da próxima vez eu vim com uma Bíblia aqui, porque toda hora que eu abro aqui é um anúncio da Shopee. Não dá para ler a Bíblia sem aparecer um anúncio. Josué sentiu medo, né? Olha que Deus falou para Josué: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Então é isso, irmãos, que Deus fala para você nessa manhã. Se você tem uma situação difícil, uma situação que parece assim, que você não vai conseguir, uma situação que é igual aquele monte
terrível, com fogo aceso, com raio, com trovão, com um som ensurdecedor. Se você tem uma situação dessa, irmãos, seja forte e corajoso. Às vezes nessa situação que Deus quer falar com você. Às vezes aquela tempestade, aquela chuva forte, aquele vento, aquele raio, aquele fogo, às vezes é Deus te mostrando que Ele quer ter mais intimidade. Às vezes é Deus te mostrando que Ele quer falar com você. Então, se é uma situação assim muito difícil que você acha que não vai conseguir, coloque o fardo sobre Jesus. Amém. É isso que Ele fala. Seja forte e corajoso. Jesus vai subir no monte com você. Amém? Então essa é a palavra que eu quis trazer. Sai um pouco diferente do que no ensaiado, mas eu acredito que é normal. Amém? Agora eu vou falar. Amém.